Seja bem-vinda à Masterclass da Comunicação Não Violenta. O meu nome é Gustavo Castilho e nesse nosso encontro de hoje eu vou te apresentar uma nova linguagem com apenas 4 componentes que vai te permitir acabar com discussões em até 10 minutos, mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Bom, talvez você esteja pensando, acabar com discussões em até 10 minutos? Ah, Gustavo, isso aí não é possível não. Bom, então eu quero te contar uma história que aconteceu entre eu e a minha namorada. Eu havia trabalhado muito naquela semana. E chegou na sexta-feira, eu queria jogar meu videogame. Só que aí, naquela mesma sexta-feira, eu tinha combinado de ir para casa dela. E aí eu mandei mensagem para ela, falando que eu ia jogar um pouquinho. Só que o que aconteceu? Esse pouquinho acabou se transformando em mais de 1 hora. E aí eu cheguei na casa dela, então, mais de 1 hora atrasado. E quando eu cheguei, eu já percebi que ela estava chateada, e ela mesma falou que estava chateada, e que não tinha gostado daquilo. E aí foi quando alguns gatilhos mentais na minha mente foram disparados, lembrando de outros relacionamentos, e aí eu pensei, ah não, a gente já vai brigar. Só que aí eu lembrei, peraí, eu conheço essa comunicação não violenta, eu sei utilizar isso. E aí eu fui utilizar as ferramentas e as técnicas que eu venho aprendendo nessa linguagem. E aí foi quando eu fui buscar ouvir ela, identificar quais sentimentos estavam vivos naquele momento. E aí os sentimentos me ajudam a identificar quais necessidades dela não tinham sido atendidas. Foi quando eu utilizei então o quarto componente dessa linguagem, o pedido. E aí eu cheguei para ela e falei assim, você estaria disposta a passar 10 minutinhos comigo pra gente juntos pensarmos numa estratégia para que isso não aconteça de uma próxima vez? E aí então, ao invés da gente brigar, a gente foi juntos pensar numa estratégia para a gente poder evitar uma situação dessa num momento futuro. Essa linguagem que eu estou te apresentando aqui, ela foca nas nossas necessidades. E nessa situação, algumas necessidades dela foram atendidas, como por exemplo, a necessidade de ser ouvida, de ser vista, a necessidade de inclusão, quando eu incluí ela nos meus planos, a necessidade de conexão. Então, essas foram algumas das necessidades que foram atendidas pela minha namorada, ou melhor, foram atendidas, necessidades da minha namorada que foram atendidas nessa situação. Bom, quando eu conheci a CNV, rolou um ceticismo aqui dentro de mim quanto à eficiência dessa linguagem. Eu não tive um pouco de dificuldade de acreditar que ela realmente funcionava. Então eu imagino que isso pode estar acontecendo aí dentro de você. E para contornar essa situação, eu quero te mostrar o relato da Milena, falando de uma situação específica que aconteceu com ela e o namorado dela, e que ela utilizou a CNV e eles acabaram evitando a briga. Então, confere aí. Mi, conta pra mim, tem alguma situação específica que você utilizou as ferramentas da CNV e que a discussão acabou mais rápido do que você achou que fosse acabar? Ou às vezes a discussão nem iniciou? Tem alguma situação assim? Tem uma, para mim, que ficou bastante marcada, que eu tinha uma viagem planejada já há um mês com meu namorado, e essa viagem era para eu conhecer, dentre outras coisas, né, para conhecer a família dele, que mora no interior, e a gente tinha planejado vários dias, o que a gente ia fazer, um dia a gente ia comer uma pizza, o outro dia a gente ia numa piscina, enfim, a gente tinha um planejamento diário ali das nossas atividades, e um dia antes, né, eu estava perguntando para ele, puxa, que roupas é melhor levar, tal. Aí ele falou assim, nossa, você não sabe, que legal, eu descobri que a pista de kart vai estar aberta, e eu quero andar de kart todos os dias. Eu vou marcar quinta à tarde, sexta à tarde, sábado à tarde. Eu falei, aí aquilo foi gerando um sentimento de uma angústia, assim, eu fiquei com raiva, fiquei irritada com aquilo, e naquele momento fiquei em silêncio, né, então eu utilizei a CNV ali, tentando oferecer autoempatia para mim mesma, naquele momento, e tentando entender quais eram as minhas necessidades não atendidas, e uma delas ficou bastante óbvia, que foi a de consideração, né, inclusive quando eu, foi a de consideração,
E eu fiquei em silêncio um tempo, e ele percebeu que eu fiquei em silêncio, que isso já foi bom, foi uma comunicação que foi por telefone, não era ao vivo, então acaba ficando um pouquinho mais difícil. E aí ele falou, Mi, tudo bem? E tudo bem para você? Aí eu falei, não tá tudo bem, mas espera um minutinho, que eu já vou dar uma resposta para você, porque eu não tô bem para responder agora. E aí, em seguida, esperei alguns segundos ali, uns 10 segundos, e aí ele falou assim, não, eu perguntei para minha mãe, perguntei para o meu pai, perguntei para o amigo dele lá do kart, perguntando não sei o que, eu falei assim, e para mim, né? E você me considerou nessa sua decisão? E aí, ele, na hora, parou e falou, nossa, não te considerei na minha decisão, realmente, eu não chequei com você. Então, eu utilizei, e aí acabamos conversando sobre o assunto, né? Ele percebeu que ele não havia considerado essa minha necessidade de consideração, e que era uma situação complicada para mim, e acabamos resolvendo aí essa situação de uma outra maneira. Então, eu utilizei a ferramenta da checagem, eu percebi nos meus sentimentos me mostrando quais eram as minhas necessidades não atendidas, e eu usei a autoempatia também para poder me comunicar. E aí a conversa fluiu super bem, eu consegui comunicar o que eu gostaria para ele. Acho que esse é um bom exemplo. Legal, várias habilidades que a CNV nos proporciona, nos presenteia, né, que você utilizou aí, a checagem, a autoempatia, os sentimentos, necessidades. Fico muito contente em poder ter... A pausa também, a né? pausa também, a pausa, verdade. Foi. Muito obrigado por compartilhar esse relato comigo. Nada, que isso. Então vimos aí o relato dela contando algumas das ferramentas que ela utilizou, algumas das habilidades que ela aprendeu com a CNV, e ela conseguiu então evitar uma briga entre ela e o namorado dela. E eu fico muito contente quando as pessoas conseguem obter esses resultados dessa forma, utilizando a CNV. A minha necessidade de contribuição é atendida quando eu fico sabendo desses resultados que as pessoas obtêm. Bom, antes da gente entrar no conteúdo então desse nosso encontro, eu quero falar um pouquinho sobre mim. Eu nasci no interior do estado de São Paulo. Eu sou formado em Engenharia de Controle e Automação. Eu já morei em Portugal, já morei na Irlanda e hoje eu moro na cidade de São Paulo. Eu me mudei para cá alguns anos atrás porque eu fui aprovado num concurso público, então eu vim para cá para ser funcionário público. Eu trabalhei lá por alguns anos e aí eu percebi que aquele lugar não era um lugar para mim. Eu entrei em depressão 3 vezes. E entre a segunda e a terceira depressão foi quando eu conheci a CNV. A terceira depressão, então, ela foi menos sofrida do que as outras duas, porque eu já tinha as ferramentas da CNV para me auxiliar. E a CNV, ela também auxilia a gente a nos conhecermos mais, a tratarmos a gente com mais carinho, com mais atenção. Então, essa também é uma das aplicações da CNV. Dentre todas elas, todas as aplicações dessa linguagem, eu foco em discussões, brigas, desentendimentos entre casais e como acabar com essas brigas em até 10 minutos, que é o que eu tenho conseguido fazer nas minhas relações, na minha relação com a minha namorada especificamente. E Gustavo, como que você conheceu a CNV? Bom, um amigo meu mencionou essa linguagem em uma conversa que eu estava tendo com ele. E aí eu fui pesquisar sobre ela na internet. Foi então quando eu encontrei o site do CNVC, que é o Centro Internacional de Comunicação Não Violenta, criada pelo Marshall Rosenberg, criador dessa linguagem. Então ele criou esse centro lá nos Estados Unidos, é uma ONG. E aí eu entrei nesse site e vi que eles estavam anunciando lá um festival internacional para a prática dessa linguagem. E aí eu participei, me inscrevi, participei desse festival.
onde reuniu mais de 2.000 pessoas. Eu achei incrível aquilo, que assim, quanta gente ao redor do mundo praticando essa linguagem. E eu também gostei do fato de eu entrar em contato com pessoas de culturas diferentes, de línguas diferentes. Eu acho isso muito rico, é algo que eu gosto bastante, me traz bastante satisfação. Bom, nesse festival eu conheci a Mer Alight, que é uma norte-americana de 71 anos de idade. Ela é instrutora certificada pelo Centro Internacional de Comunicação Não Violenta, que eu mencionei agora há pouco. E aí ela estava lá fazendo a apresentação dela, eu conheci ela. E a gente começou a trocar e-mail e tal. E desde então eu venho trabalhando com ela. A gente vem trabalhando junto, elaborando treinamentos e oferecendo treinamentos de CNV em inglês. A maioria dos nossos alunos são norte-americanos, mas a gente já recebeu gente da Inglaterra, da China, da Índia, de diversos países. Então, essa é uma das formas que eu pratiquei a CNV e para poder colocar ela no meu dia a dia, na minha vida. E eu continuo trabalhando com essa americana até hoje. E talvez você pode estar se perguntando, Gustavo, o que te motivou a aprender a CNV? Bom, desde criança eu via muitas brigas entre os meus familiares, especialmente entre os meus pais. Isso me causava bastante dor, bastante desconforto, tristeza, e eu nunca soube muito bem como lidar com essa situação de brigas. Foi então quando eu conheci a CNV, e aí eu vi que ali tinha um potencial de gerar mais harmonia, de acabar com brigas, e muitas vezes nem iniciar uma briga. E então isso, quando eu vi a CNV, eu falei, opa, aí tem potencial para eu conseguir as coisas que eu quero. Que é, não quero briga, eu não gosto de briga. E aí então a CNV me forneceu essas ferramentas, eu falei, eu quero aprender isso daí. E aí eu aprendi e venho aprendendo todos os dias. E por que eu falo venho aprendendo todos os dias? Porque a CNV ela é semelhante a um idioma. Então sempre há algo novo para aprender. A Mer, por exemplo, que é essa americana que eu trabalho, ela com frequência vem me contar algo que ela aprendeu novo na CNV. Ou às vezes até algo que ela já sabia, já aprendeu há muitos anos, só que ela pôs em prática naquele momento. Então a CNV é um aprendizado continuado, é algo que a gente aprende, eu considero a gente aprende pro resto da vida. Então eu venho aprendendo a CNV todos os dias. Bom, eu estou falando dessa americana com quem eu trabalho, mas eu ainda não apresentei ela pra você, né? Eu quero então te mostrar um vídeo curto no qual ela fala como que é a experiência dela de trabalhar comigo. E eu quero te mostrar isso, vamos ver. What I see in you is that ability and skill and art and intention to connect with other people and serve and support, changing the world while not getting a big head about it. Whoa, look at all these things I can do. Oh, I'm Mr. Big Shot. I don't see that in you. So that's a great thing to remember and guard and be careful that you stay as human as you are without what I would call grandiosity. I like having that vision with you, and I'd like to share that with you so that you understand when I say, oh, I think you may have less time for being with me or learning from me or being mentored by me. It's because you, my dear Gustavo, will be mentoring other people who want to learn from you and have fun with you. Toda vez que eu vejo esse vídeo eu fico emocionado, porque pra mim é muito gostoso ouvir a minha mentora falando isso pra mim, sabe? Pra mim eu considero isso como se fosse uma bênção, assim, dela, né? Como se assim, Gustavo, pronto, pode ir mentorar outras pessoas que eu considero que você já tá em condições de fazer isso. E isso me traz mais segurança, mais confiança pra eu vir compartilhar essa linguagem com você. Então eu aprendi essa linguagem nova lá nos Estados Unidos e agora eu quero compartilhar ela com você, porque eu acredito que compartilhando essa linguagem com você é uma forma de eu contribuir com a cocriação de um mundo no qual onde eu quero viver. Um mundo onde tenha menos brigas, menos violência e um mundo que tenha mais harmonia, mais paz,
mais entendimento entre as pessoas. Então, isso é o que me motiva a vir aqui compartilhar esse conhecimento com você. Vamos entrar agora, então, no conteúdo desse nosso encontro. Eu imagino que se você está aqui me ouvindo, é porque você tem um desejo de aprimorar a forma como você se comunica, aprimorar como você se relaciona com o seu parceiro, com os seus filhos, com os seus colegas de trabalho. Talvez você esteja cansada de brigas, esteja cansada de ficar magoada após uma briga, cansada da violência nas discussões que você vê ou então que você participa. Cansada talvez da falta de harmonia nas suas relações. E talvez você queira uma alternativa para as opções de se submeter ou se rebelar. E se eu disser para você que essa alternativa existe? Essa alternativa é a comunicação não violenta, ou como eu gosto de chamar, de CNV, que é mais curtinho. Essa linguagem ela foi criada na década de 60 pelo psicólogo clínico Marshall Rosenberg. E nas palavras dele, a comunicação não violenta é uma forma de se comunicar que nos leva a nos entregarmos de coração. A CNV nos ajuda a reformular a forma como nos expressamos e como ouvimos o outro. Ela também também contribui para que as nossas palavras elas deixem de ser reações repetitivas e automáticas e elas passam a ser respostas conscientes do que estamos percebendo, sentindo e desejando. O que mais que ela nos ensina? Ela nos ensina a observar e identificar comportamentos e condições que nos afetam. Assim, a gente aprende a articular claramente o que desejamos e aprendemos a substituir velhos padrões de defesa, de ataque, de crítica, de recuo. E assim a gente aprende a ouvir as necessidades mais profundas, as nossas e a dos outros. Isso faz com que a gente comece a ter um novo olhar para os relacionamentos. Eu quero então agora fazer um exercício com você. Então eu vou te convidar a fechar os olhos e respirar fundo comigo. Mais uma vez. Então imagina que ao assistir esse webinário, você esteja pensando: então eu tenho que aprender a CNV. E aí, ao invés de você pensar que você tem que aprender a CNV, que tal você pensar que você escolhe? Você escolhe aprender a CNV. Porque talvez você queira aprimorar a sua comunicação, talvez você queira aprender novas habilidades, talvez você queira brigar menos com seu parceiro, ou seja, ter mais harmonia na relação de vocês. Talvez você queira poder ser mais autêntica com o seu parceiro. Bom, agora sinta-se à vontade para abrir os olhos se você tiver esse desejo. E aí eu quero te perguntar, o que você achou de sair do eu tenho que e ir para o eu escolho? Conta pra mim aí no chat. Eu tô curioso para saber como que foi essa experiência para você. E eu te convido a você fazer esse exercício com outras situações da sua vida. Situações reais que você considera que você tem que fazer algo, você tem que falar algo. Então eu te convido a fazer esse exercício com outras situações da sua vida. Agora eu quero te ensinar algo que você vai poder colocar em prática aí na sua casa hoje mesmo. É uma das nossas ferramentas não regras da CNV. E por que esse nome? Esse nome eu aprendi com a Mara Light, americana que eu trabalho. E ela fala que é não regras porque você não precisa utilizar essas ferramentas o tempo todo. Então não é uma regra, é uma ferramenta que está ao seu dispor. Você utiliza elas quando você quiser e caso você quiser. Se você achar que essas ferramentas estão te trazendo mais paz, mais harmonia, estão te trazendo os resultados que você deseja, aí você utiliza elas. Se você achar que não, ou então se você falar, não, agora eu não quero utilizar essas ferramentas, você decide. É a sua escolha. Então essa ferramenta que eu vou te ensinar é a ferramenta da checagem. Como é que ela funciona? Você vai então checar com a outra pessoa. Existem alguns tipos de checagem. Eu vou passar para você aqui 2 tipos. Tipo número 1. Você vai checar o que a outra pessoa ouviu você dizendo.
Às vezes, por que a gente utiliza essa ferramenta? Porque às vezes o que a outra pessoa ouviu não é a mesma coisa que você falou. Às vezes a mensagem que sai de você chega diferente lá nela. E então você pode utilizar algo do tipo: eu não sei se eu fui claro. Você poderia me dizer o que você me ouviu dizendo? Então, em situações com a Mer, a americana que eu trabalho, ela me pergunta às vezes o que eu ouvi ela dizendo. E aí eu respondo pra ela, eu falo o que eu ouvi ela dizendo. E aí ela fala: obrigado por me dizer o que você ouviu, mas eu gostaria de ter sido ouvida de forma diferente. A primeira vez que ela falou isso, eu falei: hã? Como assim? E eu achei isso muito interessante, porque isso é uma forma de você verificar que a outra pessoa ouviu algo diferente do que você gostaria que ela tivesse ouvido. E aí, então, isso quando acontece isso entre eu e ela vai lá e faz uma outra tentativa. Ela utiliza outras palavras, fala de uma forma diferente, e aí a gente acaba se conectando mais, e eu acabo entendendo, ouvindo ela da forma que ela gostaria de ser ouvida. Então, essa ferramenta, ela contribui para o atendimento de algumas necessidades. E necessidades, então, é o núcleo dessa linguagem. Quais tipos de necessidades que ela contribui para atender? Necessidade de clareza. Fica claro o que os dois ouviram, se é a mesma coisa. E isso leva ao atendimento de uma outra necessidade, que é a realidade compartilhada. Então, esse é um termo que eu aprendi nessa linguagem. Realidade compartilhada, quando a minha realidade é compartilhada com a sua. Então, o que eu falei é a mesma coisa que o que você ouviu. Porque às vezes, quando isso não acontece, aumentam-se as chances de ter desentendimentos, brigas, discussões. Uma outra necessidade que é atendida é a necessidade de entendimento. Porque aí fica mais fácil de entender o que está acontecendo, de entender às vezes o comportamento da outra pessoa. Então, esse é o primeiro tipo de checagem que eu estou te passando aqui hoje. O segundo tipo de checagem é quando eu verifico com a outra pessoa como foi para ela ouvir aquilo. O que ela sentiu, o que ela pensou ao ouvir você dizendo aquilo. Então, o foco, ele fica na outra pessoa. Eu foco minha atenção na outra pessoa. O que está acontecendo nela? Então, e isso, focar na atenção na outra pessoa, é um componente da empatia. A empatia é uma das habilidades que a gente adquire aprendendo a CNV. Então, um exemplo de utilizar essa checagem, de verificar como que foi para o outro ouvir aquilo, seria algo do tipo: eu estou curioso para saber como que você se sente ouvindo o que eu disse. Ou algo do tipo: você poderia me dizer como que é para você ouvir isso? Ou o que você pensa ao ouvir eu dizendo isso? Então, falando das necessidades que são atendidas nesse caso, algumas necessidades atendidas pode ser a necessidade de ser ouvida, necessidade de ser vista, necessidade de atenção, de cuidado. Então, essas são algumas necessidades mais presentes numa situação como essa. Eu realmente tenho um forte desejo que você aprenda a utilizar essa linguagem nas suas relações e que você tenha resultados tão satisfatórios como o meu. E esse nosso encontro, ele não me fornece o tempo que eu gostaria para eu poder te passar tudo o que eu tenho para te oferecer. Então, caso você queira dar um próximo passo, eu te apresento o meu curso de comunicação não violenta, o Vivendo a Comunicação Não Violenta, onde você vai aprender a acabar com discussões em até 10 minutos. Então, vai te permitir que você não tenha mais aquele cansaço emocional das brigas e discussões que acontecem nas suas relações. Eu quero então te falar aqui a estrutura desse curso. O primeiro módulo é o módulo de introdução, e onde eu vou te mostrar como ter o melhor aproveitamento do curso, para que você possa utilizar tudo o que você vai aprender, e assim obter o resultado que você deseja. O meu intuito com esse módulo é contribuir para as suas necessidades de clareza e de ordem. O segundo módulo é o módulo dos mascotes, que são os animais que o Marshall criou para facilitar a aprendizagem dessa linguagem. E a utilização de animais auxilia na memorização das técnicas e das ferramentas, e acaba tornando também mais lúdico, mais divertido.
Teve alguns depoimentos de alguns alunos meus que eles falam: ai, que legal, a girafa, o chacal, que são os animais que você vai ver, você vai aprender nesse curso. O terceiro módulo é a CNV em 5 pontos. Ele fornece uma visão geral da CNV. Para você, então, vai ver alguns dos pilares dessa linguagem. Isso vai contribuir para que você tenha um entendimento mais amplo dela. Esse modelo da CNV em 5 pontos, ele foi elaborado pela norte-americana Mary Light, com quem eu trabalho. Então isso é algo que você não vai ver no livro, não tem no livro que é onde tem a base da comunicação não violenta. O quarto módulo é o módulo onde eu apresento os componentes da CNV, que são 4. E nesse módulo é onde a gente começa a ver como colocar em prática todo esse conhecimento. Você então vai começar a ver algo mais concreto, mais palpável para você poder aplicar no seu dia a dia. O quinto módulo eu vou falar sobre a comunicação alienante da vida. Esse é um termo que o Marshall Rosenberg utilizava. E aí você vai ver como que a comunicação que aprendemos a utilizar pode prejudicar os seus relacionamentos. Então a minha intenção é trazer mais consciência sobre como a gente utiliza a comunicação que a gente utiliza no nosso dia a dia de forma natural, automática, assim, que a gente acaba às vezes nem tendo muita consciência do que ela pode trazer pra gente. O sexto módulo é chamado Ouvindo uma Mensagem Difícil. Nesse módulo você vai ver como lidar com situações que provocam mágoa. Então você aprende 4 opções que temos quando ouvimos uma mensagem difícil. Então imagina que você fez algo que seu parceiro não gostou. Ele teve uma reação, e aquela reação você ficou magoada. Então seria uma situação semelhante a essa. A gente vai aprender como lidar com situações assim. O sétimo módulo é o módulo de ferramentas e práticas. Nesse módulo você aprende as ferramentas que a gente utiliza na CNV e como colocar elas em prática. E o oitavo e último módulo eu vou te fornecer exemplos e dicas. Então você vai ver situações reais nas quais a CNV foi utilizada. E essas situações elas podem servir de inspiração para você, que pode ser que você esteja passando por uma situação semelhante e aí você fala: nossa, olha só como é que foi resolvido ali. E aí você pode se sentir inspirada e ver como que você conseguiria utilizar as ferramentas da CNV para resolver uma situação semelhante. Bom, e além desses 8 módulos tem algo mais. Eu preparei alguns bônus para você. O bônus número 1 é algo que eu desenvolvi junto com a Mary Light, que se chama Dicionário de Mim Mesmo. Esse Dicionário de Mim Mesmo te permite a reconhecer, a identificar padrões de comportamento. E ao identificar esses padrões de comportamento, você vai ter mais facilidade para identificar quais necessidades suas estão mais presentes. Eu, por exemplo, quando utilizei esse dicionário de mim mesmo, que é uma tabela onde você consegue ver várias coisas ao mesmo tempo, ele me ajudou a identificar algumas das minhas necessidades mais fortes para mim, mais importantes, que são necessidades de contribuição, de consideração, de autonomia, de escolha, de facilidade. Facilidade é uma necessidade que eu não sabia também. Fui aprender quando eu comecei a praticar a CNV. Então esse é o primeiro bônus. Bônus número 2. Consiste de 2 encontros individuais comigo de 30 minutos cada. Nesses encontros você vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo, de como utilizar, como aplicar a CNV nas suas relações, nas suas comunicações. Então esse é o bônus número 2. Bônus número 3. Uma comunidade exclusiva de alunos, onde você vai poder interagir com pessoas que vão estar aprendendo e praticando a mesma linguagem que você. Então isso vai te ajudar na prática da CNV, porque para conseguir colocar a CNV em prática na sua vida, no seu discurso, é essencial você praticar, você participar de um grupo de prática, você participar de um grupo onde tem pessoas que estão também com o mesmo desejo, com o mesmo objetivo de aprender a adicionar, a incluir essas técnicas que a gente aprende na CNV para ter mais harmonia, mais tranquilidade, mais conexão nas relações. Então esse é o bônus número 3. Por que eu estou te oferecendo esses bônus? Porque eu realmente quero que você aprenda essa linguagem.
E eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para que isso aconteça, para que você consiga colocar essas técnicas da CNV em prática, para que você tenha os resultados que eu tenho obtido na minha vida. E aí tem um bônus surpresa que eu fiz para você. Caso você adquira o curso até meia-noite de hoje, você vai receber mais 2 encontros comigo de 1 hora cada. Ou seja, vai ser um total de 4 encontros. Aqueles 2 primeiros que são incondicionais, independe que hora você vai comprar o curso, você vai levar aqueles 2 de meia hora cada um. E se você então se inscrever até a meia-noite de hoje, você vai levar mais 2. E esses 2 é cada um de 1 hora. Então vai dar um total de 4 encontros comigo, se você se inscrever até a meia-noite de hoje. E aí você pode estar se perguntando, Gustavo, como é que eu vou receber e como é que eu vou acessar esse curso? O curso vai ser entregue pela plataforma Hotmart. É a maior plataforma de cursos online do mundo. E ela é totalmente segura. É só entrar no site e fazer o cadastro. E quando você vai receber esse curso? O acesso é imediato. Assim que a sua inscrição for confirmada, você já recebe o acesso. Como vimos, esse curso ele é composto de 8 módulos. Então, para favorecer o seu aprendizado, os 4 primeiros módulos eles vão ser liberados imediatamente. E após 15 dias, os 4 últimos módulos são liberados. Por que eu decidi fazer dessa forma? Porque eu considero que é bastante conteúdo. É uma linguagem totalmente diferente daquela que a gente está acostumado a utilizar. Então, para evitar que você pule lá para o último módulo, como eu já fiz isso em alguns cursos, eu pego todo o conteúdo e vou lá para o último módulo para ver como é que faz. Então, para evitar que isso aconteça, ou então para que você veja tudo muito rápido, então eu fiz dessa forma, liberando os 4 primeiros módulos no início e depois de 15 dias, liberando os 4 últimos módulos. Tá, Gustavo, então qual que é o investimento financeiro que eu vou fazer? Bom, um curso de CNV no mercado, ele gira em torno de uns R$700. As 2 mentorias comigo que você vai ganhar sairia no valor de R$300. E adquirindo esse curso, você vai ter acesso à comunidade exclusiva de alunos e a minha experiência de mais de 1000 horas com a instrutora certificada norte-americana que eu apresentei para você no início desse nosso encontro. As aulas desse curso, elas foram gravadas especificamente e exclusivamente para esse curso. Então, não são aulas gravadas do Zoom. Assim, todo minuto de vídeo desse curso é realmente conteúdo. Como as aulas são gravadas, você pode assistir quando quiser e quantas vezes você quiser. Então, se eu fosse somar tudo isso que eu acabei de falar para você, passaria facilmente de R$1.500. Mas o valor que eu vou te apresentar aqui é mais baixo do que isso. O seu investimento financeiro para adquirir esse curso é R$397. E você pode fazer o pagamento utilizando cartão de crédito dividido em até 12 vezes ou até utilizar 2 cartões. E também tem a opção de boleto. Bom, talvez esteja rolando um sentimento aí de insegurança, porque fazer um investimento assim em um curso que você não sabe se você vai gostar. Então, para lidar com essa situação, eu te ofereço uma garantia de 15 dias. E é uma garantia incondicional. Não precisa me apresentar motivos, nenhuma justificativa. Se você não gostou do tom da minha voz, da cor do meu cabelo, ou então do conteúdo em si mesmo, é só me enviar um e-mail que o seu reembolso vai ser enviado para você. E além dessa garantia, eu quero te oferecer uma outra garantia. Se após 6 meses você tiver realmente aplicado tudo que eu falo para você e não tiver tido resultado, eu devolvo todo o seu dinheiro. Eu te falo isso, eu te dou essa garantia porque eu tenho a experiência minha, que eu tenho resultados que são muito satisfatórios, eu tenho resultado de outros alunos meus, como você mesmo viu lá no início do vídeo, ou do relato da Milena, falando dos resultados que ela tem obtido. Então, por isso que eu me sinto seguro e confiante de te oferecer essa garantia. Bom, falado tudo isso, então agora eu te apresento 3 opções. Opção número 1, manter o status quo. Qual que é o status quo? Continuar utilizando a linguagem habitual, essa que todos nós conhecemos.
essa linguagem que eu não sei na sua vida, mas na minha ela não trazia conexão, harmonia, a paz que eu desejava ter na minha vida. Então essa é a opção número 1. Opção número 2, investir tempo, dinheiro e energia na internet com conteúdos que talvez podem não te trazer o resultado que você deseja. E a opção número 3 é embarcar nessa jornada comigo e transformar as suas relações. Caso você escolha por esta opção, o link para se inscrever no curso está passando aí no chat e também vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse link ele vai te direcionar automaticamente para a página de pagamento da Hotmart, a maior plataforma de cursos online do mundo, como eu já mencionei um pouco antes. Então você pode ficar tranquila quanto à segurança dos seus dados. As inscrições ficaram abertas somente até meia-noite do dia 25, ou seja, até segunda-feira à noite. E lembrando, se você se inscrever até a meia-noite de hoje, você leva aquele bônus surpresa de 2 mentorias a mais de 1 hora cada, totalizando então 4 mentorias comigo. Esse é o convite que eu queria te fazer hoje, e se você tiver qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato comigo, vai ser um prazer te responder. Você pode ir lá no meu perfil do Instagram e me mandar um direct, ou então mandar um e-mail para contato@udemy.com.br. Eu quero te agradecer por você ter se juntado a mim nesse encontro e por ter interesse em aprender essa linguagem, que ao meu ver contribui para a cocriação de um mundo onde haja mais paz e harmonia entre as pessoas. Eu te desejo sucesso na sua prática de CNV, por onde quer que você vá.